É com muita satisfação que entramos no mês de agosto, utilizando esse espaço da Colônia Dom Inácio para falar sobre um tema que todo mundo agrada a muita gente, que é sobre anjos. Começamos então no dia 1º de agosto, vocês já puderam perceber, e durante o mês de agosto inteirinho estaremos trabalhando com este tema. A palestra de hoje falaremos sobre anjos celestiais. O que você conhece sobre anjos? Qual é a importância que eles têm sobre sua vida? Eu acredito que todos nós temos muito amor e muito zelo com a nossa vida e que temos então os anjos como os nossos protetores. Vou falar então sobre anjos celestiais. Estes anjos celestiais, eles fazem parte do mundo bíblico. Eles aparecem em várias partes do texto da Sagrada Escritura. E entender a sua história desses seres espirituais é importante para compreendermos mais ainda o mundo de Deus. Veja, foi através do anjo Gabriel que Maria recebeu a mensagem que seria mãe de Jesus. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na localidade chamada Galileia, onde estava Maria, e que estava prometida a um casamento a um homem chamado José, descendente de rei Davi. Gabriel, o anjo, apareceu e lhe disse: Eu te saúdo, mulher favorecida, o Senhor está contigo. Surpreendida, Maria se perguntava a si mesma o que aquelas palavras do anjo queriam lhe dizer, porque ele havia lhe anunciado que ela seria a mãe de Jesus. O anjo então disse a ela: Não tenhas medo, Maria, continuou o anjo, porque Deus vai conceder-lhe uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávida e terás um menino, a quem chamarás Jesus. Será um grande chamado. Ele será o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono do seu antepassado, o rei Davi. Governará sobre a descendência de Jacó para sempre. O seu reino não terá fim. Ainda no Salmo 34, em seu versículo 7, diz o anjo do Senhor: Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Entretanto, mesmo fazendo parte da nossa cultura, a maioria das pessoas acreditam que anjos não sabe se é o certo que se são seres celestiais. A palavra anjo é derivada do grego angelos e significa mensageiro, enquanto a palavra celestial tem sua origem no latim caelestis, que é traduzido como vem do céu. Assim temos que os anjos celestiais são mensageiros dos céus, ou seja, são servos de Deus que atuam na aproximação do homem com este Deus. Nos textos sagrados, os anjos celestiais são descritos ainda como seres espirituais, dotados de personalidade própria, inteligência, emotividade e liberdade de escolha. Temos várias categorias de anjos celestiais. Os anjos celestiais são associados a entidades aladas, muitas vezes são conhecidos como entidades aladas, ou em sua grande maioria aparecem representados por crianças ou até bebês. Acredita-se que seja pela inocência e virtude desses seres, essas formas de aparição. Entretanto, existem controvérsias quanto à representação dos anjos celestiais, e como é elevado o número destes, torna-se cada vez mais difícil definir uma estrutura fixa para estes seres. Nenhum estudo comprova a quantidade de anjos celestiais que existem. Contudo, para o cristianismo, estes aparecem divididos em 3 diferentes categorias.
Uma primeira, ela é composta por anjos mais próximos de Deus. Uma segunda, da qual fazem parte os anjos que executam a sua vontade e compõem a corte celestial. E uma terceira, da qual fazem parte os anjos ministrantes que se comunicam diretamente com os homens e se relacionam com o mundo material. Principais grupos de anjos celestiais. Alguns relatos demonstram que anjos celestiais são agrupados em alguns tipos distintos e distribuídos de acordo com suas características e peculiaridades. Nestas 3 categorias que a gente citou agora há pouco. Assim, vale a pena falar um pouco sobre os principais tipos de anjos celestiais aqui neste momento. Temos os anjos chamados serafins, temos os anjos chamados querubins, tronos, dominações, virtudes. Quem são os anjos serafins? São tidos como anjos mais próximos de Deus, estando dispostos para lhe adorar e glorificar. Como são os mais velhos, são dotados de extrema sabedoria e atuam na purificação e iluminação da humanidade. Querubins. Seu nome faz referência ao bendito ou abençoado, mas também a guardião, uma vez que protegem as entradas do jardim do Éden. Geralmente representados por bebês alados, estes anjos são cheios do amor divino, conhecem a luz e a verdade e oferecem aos seres humanos ideias, ciência e conhecimento. Tronos. Os tronos são anjos que zelam pelo trono divino, recebem as ordens de Deus e as repassam para os demais. São dotados de humildade, estimulam a união humana e inspiram para a arte. As pessoas regidas por estes seres curiosos, inteligentes e sentimentais, sempre disponíveis a socorrer e ajudar. Dominações. Estes anjos são responsáveis por regular as atividades dos anjos subordinados e por fazer cumprirem todos os anjos celestiais a vontade de Deus. Estimulam no homem o poder de liderança e a vontade de vencer. Virtudes. Atuam para que a ordem no universo seja mantida. Têm o poder de acalmar a mãe natureza. Orientam as pessoas para as vontades divinas, dando-lhes discernimento. É associado ainda ao poder da cura e aos milagres, estes anjos então da virtude. Potestades ou potências. São tipos de anjos ou todos os anjos guerreiros sempre fiéis a Deus. Protegem os animais e os vegetais. São os portadores da história da humanidade. As pessoas a quem protegem têm facilidade para resolver problemas. Arcanjos. Os arcanjos são tidos como seres superiores na hierarquia celestial. São os líderes dos anjos. Deus confia completamente nesses seres. Ele passa missões extraordinárias. Inclusive foi o arcanjo Gabriel, quem comunicou o nascimento de Jesus Cristo, como eu havia falado no começo desta palestra. Vale lembrar que temos ainda anjos tidos como especiais, como o anjo da guarda, que cada um de nós tem um, que é dado a cada pessoa em seu nascimento, para lhe guiar e proteger. Todos os anjos fazem parte do mundo de Deus. Agora que você já conhece um pouco sobre anjos celestiais, suas principais características e poderes, faço o encerramento desta palestra
com a oração que eu acredito que a maioria das pessoas já fez, conhece, e que ao levantar ou quando vai se deitar, pede a proteção a este anjo da guarda, e que inclusive foi a primeira oração no dia 1º de agosto que as crianças fizeram e que foi através do WhatsApp a todos vocês. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Ainda sobre a questão dos anjos, a proteção do anjo da guarda. Os anjos nos conhecem mais do que a nós mesmos, como estão ao nosso lado desde o momento em que nascemos, e por possuírem sabedoria divina, eles são capazes de identificar todos os nossos medos, nossos traumas, nossos desejos, mágoas, nossas tristezas, que muitas vezes não somos capazes de compreender. Os anjos da guarda também são conhecedores dos nossos sonhos, amores, alegrias e desejos. Mas apesar de todo esse conhecimento profundo sobre nós, os anjos da guarda também nos respeitam a nossa liberdade, a liberdade que foi concedida a cada um de nós, liberdade de decidir e agir por nós mesmos. Logo, eles não interferem diretamente em qualquer situação, mas, através das emanações de luz e amor, podem nos conduzir a uma decisão melhor, nos afastar do mal e nos aproximar de Deus. Então, cada um de nós que tem o seu anjo da guarda, seu protetor, deve ter neste anjo um amigo, um aliado, um correspondente, um mensageiro de Deus. E ao conhecer cada vez mais o seu anjo da guarda, orientar por sua proteção, por suas mensagens, para que ele seja sempre aquele nosso equilíbrio e que nós possamos então sempre tomar as melhores decisões, agir com sabedoria, agir com serenidade, prestar atenção de que neste mundo estamos sempre abençoados e temos a proteção de Deus através do anjo da guarda. Muito obrigada.